Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo rei. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo rei. Nem a fraqueza é mesmo, nem mesmo a dor poderá superar o amor de Deus. Nem a tristeza, nem mesmo a dor poderá superar o amor de Deus. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo rei. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo rei. Nem a vingança, nem mesmo o ódio poderá superar o amor de Deus. Nem a vingança, nem mesmo o ódio poderá superar o amor de Deus. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo rei. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo rei. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo rei. Glória a Deus. Bom, a você que está aí no YouTube, em primeiro lugar eu quero desejar a você uma noite de bênção ou uma madrugada de bênção. Eu quero desejar a você um dia abençoado e quero dizer para você que agora nós vamos entrar no momento dos testemunhos, onde algumas irmãs aqui têm alguma coisa de Deus para falar, né, para testemunhar, e depois a gente vai entrar com o momento da palavra que vai abençoar a sua vida com certeza. Hoje Deus tem uma palavra poderosa para você. Continua com a gente aí que você vai ser abençoado. Alguma de vocês tem alguma coisa para falar, algum testemunho? Pode falar. Sobre lá no trabalho que Glória a Deus. uma criatura estava me perseguindo, né? Mas eu orei, eu creio que Deus, Ele pode todas as coisas. Fiquei muito triste no dia porque ela me falou uma palavra que eu não gostei, de uma maneira que eu não gostei, mas eu sou povo de Deus, apostólica. E logo depois, passando uns dias, eu não trabalhei junto com ela, no mesmo plantão. Mas quando foi no plantão que eu me encontrei com ela, a primeira coisa que ela falou, me pediu perdão. E ali, Deus pôde mostrar que Ele sempre é com quem Ele está, com quem busca Ele, de manhã, de tarde, meio-dia, de noite, no momento difícil, no momento de angústia, no momento de dor. Nós temos que glorificar o Senhor e deixar tudo nas mãos dEle, porque Ele tudo fará. Então hoje eu estou aqui para glorificar o nome dEle. Glória a Deus, Deus Amém. É fiel. Glória a Deus, Deus é fiel. Nós vamos ler em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 4 a 11. E eu vou pedir à minha esposa que faça essa leitura, mesmo com a garganta um pouco danificada, porque na Bíblia que ela tá é mais claro do que a João Ferreira de Almeida. Quero aproveitar a oportunidade para falar quem está do outro lado, né? Samuel 17. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 4 ao 11.
Para você que está do outro lado, que tem dúvida, né, qual é a melhor tradução da Bíblia para você ler, estudar e etc., saiba que a gente vai fazer um podcast em breve explicando isso. Um homem chamado Golias, da cidade de Gate, saiu do acampamento filisteu para desafiar os israelitas. Ele tinha mais ou menos 2,10 metros de altura e usava um capacete de bronze e uma armadura também de bronze, que pesava uns 60 quilos. As pernas estavam protegidas por caneleiras de bronze e ele carregava nos ombros um dardo também de bronze. A lança dele era enorme, muito grossa e pesada. A ponta era de ferro e pesava mais ou menos 7 quilos. Na frente dele ia um soldado carregando seu escudo. Golias veio, parou e gritou para os israelitas: "Por que é que vocês estão aí em posição de combate? Eu sou filisteu e vocês são escravos de Saul. Escolha um dos seus homens para lutar comigo. Se ele vencer e me matar, nós seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer e matá-lo, vocês serão nossos escravos. Eu desafio agora o exército israelita. Mandem alguém para lutar comigo." Quando Saul e os seus soldados ouviram isso, ficaram apavorados. Apareceu um problema grande diante do povo de Deus. E o líder do povo de Deus na época, aquele que deveria ir para frente e dizer quem é você para afrontar o povo de Deus, o líder se escondeu. O líder, junto com o seu vice-líder e a sua cúpula, os seus conselheiros, aquele que deveria ser o pastor daquela comunidade de salvos, daquele povo de Deus, o líder recuou diante da palavra de Golias, o inimigo. Golias, nesse texto, irmãs, e você que está aí na internet, representa o poder de Satanás. Golias, a história de Golias está aí na Bíblia, para Deus mostrar para a gente o poder de Satanás, a ousadia de Satanás contra o povo de Deus. Satanás, quando vai afrontar o povo de Deus, ele sempre vem como um grande problema, como um grande desafio a ser vencido. Todo o aparato de Golias dava a entender que ele era alguém que não poderia ser vencido. Golias esbravejava, ele primeiro esbanjava a ameaça com a maneira que ele se comportava, com a maneira como ele se vestia. Só a presença dele no acampamento, dizendo: quem vier de lá para cá eu vou matar e vou fazer, vou acontecer. Só isso já amedrontava todo mundo. E o engraçado é que Golias não vinha sozinho, tinha o escudeiro que ia na frente. Um homem levando o escudo dele. Imagine. Assim é Satanás. Ele, quando se apresenta diante da igreja, ele vem sempre como um grande fanfarrão, se colocando como aquele poderoso que não pode ser vencido por ninguém. Ele vem fazendo uma propaganda de si mesmo, dizendo que ele é o bom, que ele destrói, que ele faz, que ele acontece. E muitas vezes, nós como igreja de Jesus Cristo, quando vemos o inimigo brandir a sua bandeira, a gente olha e diz: caramba, dessa situação agora eu não consigo sair. E o inimigo, na boca de Golias, dizia: vocês são derrotados, vocês não podem me vencer. Você quer ver que não pode me vencer? Venha para a mão. Era o que Golias estava fazendo. E o que é que aconteceu com aquela igreja naquele momento? Aquele povo de Deus? Não podemos vencer. Eles acreditaram na palavra do diabo.
e por acreditar na sentença que o diabo tinha decretado, mesmo sem autoridade para decretar, veja, o diabo é ousado. Ele tenta impor sobre o povo de Deus sentenças que ele não tem autoridade para fazer. Ele tenta nos fazer acreditar na sentença que ele colocou, sendo que ele não tem autoridade para fazer aquilo. Quem é o Satanás para fazer alguma coisa contra o povo de Deus? E se a gente acreditar nessa palavra do maligno, a gente acaba sofrendo as consequências. Por isso existe a palavra de Deus. Para que a gente entenda que existe uma sentença diferente da que o maligno dá. Qual é a palavra de hoje? O tema da palavra de hoje é: o diabo não tem poder sobre as nossas vidas. Ele não pode contra a igreja do Senhor. Aí vem a questão. Vamos ler agora o versículo 41 a 50. Para a gente ver como é que a igreja de Jesus Cristo tem que se comportar quando vier um problema. Porque muitas vezes Satanás vem até nós com algum tipo de problema. É uma colega no trabalho. Às vezes é uma herança que a gente já tem como perdida. E ele diz que aquilo é impossível acontecer e etc. Tudo para paralisar o povo de Deus. Mas Deus tem palavra para a gente hoje. Amém? Amém. Glória a Deus. Versículo 41 a 50. Golias, o filisteu, começou a caminhar na direção de Davi. O ajudante que carregava as suas armas ia na frente quando chegou perto de Davi. Golias olhou bem para ele e começou a caçoar, porque Davi não passava de um rapaz bonito e de boa aparência. Aí disse a Davi: "Para que essa vara? Você pensa que eu sou algum cachorro?" Em seguida rogou maldição nos seus deuses sobre Davi e o desafiou, dizendo: "Venha, que eu darei o seu corpo para as aves e os animais comerem." Davi respondeu. Pausa. O que é que Golias fez? Quando viu Davi vindo, ele olhou e disse: "Ué, eu pensei que viria um outro gigante me enfrentar. Mas veio um pivetinho sem aparência. Veio alguém sem armadura." Porque Davi tinha ido para a batalha sem armadura, sem nada. Davi só estava com um badog, com um estilingue, uma funda só. E 7 pedrinhas na mochila. Olha só. Um homem de 2 metros e pouco de altura, com uma armadura que pesava 60 quilos. Diz o texto que ele tinha uma couraça de escamas. Essa couraça de escama é escama de metal. Ele tinha um escudo no peito que ficava entre os ombros. Isso significa que, além da escama de metal que já impossibilitava a pele dele de ser cortada pela espada, ele tinha um escudo no peito que impedia ele de tomar uma flechada e sofrer um ataque. Golias tinha caneleiras de bronze, porque se o soldado quisesse se abaixar para cortar as pernas dele, não iria cortar. Golias era uma fortaleza humana. Ele tinha uma lança enorme que só a ponta da lança pesava 7 quilos. Aí vai Davi com um badog e 7 pedras. E Golias, quando vê aquele menino se aproximar, gritou: "Ué, olha, você volta para casa, criança." E aqui Deus revela pra gente mais um segredo espiritual. O diabo, para nos intimidar, ele tenta nos intimidar com a aparência feia, com cara feia. Quando ele vê que nós não tememos a cara feia dele, sabe o que é que ele faz? Começa a caçoar da gente. Começa a caçoar das nossas armas. Ele olha: você vem com... Davi estava com um cajado na mão. Ele: eu sou algum cachorro para você vir comigo com pau e pedra na mão? E aí ele começa a caçoar: olha, minha armadura bonita, você tá com isso aí.
o diabo vai caçoar das nossas armas espirituais. Ele vai olhar e vai dizer: você acha mesmo que uma oração vai mudar aquela situação? Você acha mesmo que um jejum vai fazer com que você saia e ganhe poder no Espírito Santo e vai expulsar demônios e vai realizar as coisas que Deus tem para realizar na sua vida? Você acha mesmo que ouvir a palavra de Deus vai fazer algum efeito na sua vida? Você acha mesmo que isso vai dar certo? Ele começa a caçoar, começa a rir daquilo que a gente tem como arma contra ele. Fique esperto, igreja de Jesus Cristo. Quando essa ideia de Satanás de nos oprimir através da zombaria não dá certo, ele volta para a agressão verbal de novo, dizendo: vou matar vocês, vou pegar vocês, vou dar porrada, que os deuses te amaldiçoem. E aí eu lembro muito dos filmes de terror, onde eu vejo muito crente com medo de macumba, crente que estão debaixo daquela maldição de Golias, quando Golias diz que os meus deuses te amaldiçoem, Davi. Ele começa a amaldiçoar Davi em nome dos deuses dele. Satanás, quando vê que zombar da gente não funciona, não dá certo, não nos paralisa, ele tenta nos paralisar com o medo espiritual, fazendo a gente ter medo de macumba, fazendo a gente ter medo de simpatia, fazendo a gente ter medo de sandália virada, de algum macumbeiro, de algum espiritualista que lançou uma palavra de maldição contra a gente, que com medo de que alguém pegue uma foto nossa e coloque num prato de macumba, ou seja lá o que for. Ele começa a tentar meter medo, dizer que ele é o poderoso no mundo espiritual. Mas quem é Satanás no mundo espiritual? Derrotado. Davi respondeu: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Deus poderoso, o Deus dos exércitos israelitas que você desafiou. Hoje mesmo o Deus eterno entregará você nas minhas mãos. Eu vencerei e cortarei a sua cabeça, e darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus, e todos aqui verão que ele não precisa de espadas ou de lanças para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês nas nossas mãos. Então Golias começou novamente a caminhar na direção de Davi, e Davi correu rápido na direção da linha de batalha dos filisteus para lutar contra ele. Enfiou a mão na sua sacola, pegou uma pedra e com a tiradeira a atirou em Golias. A pedra entrou na testa de Golias e ele caiu de cara no chão. A primeira lição que nós aprendemos com Davi a respeito dessa circunstância, quando a gente ouviu inimigos bravejando, espraguejando, a primeira lição, Davi não tomou o problema para ele. Davi transferiu o problema para Deus. Ele disse: quem é você para afrontar o exército do Deus vivo? Quem é esse incircunciso para afrontar o exército de Deus? Golias disse: eu vou matar você. Davi disse: pois você não vai me matar, eu vou vencer, porque eu não vou no meu nome, eu tô aqui representando Deus, representando o Senhor Jesus, eu sou um embaixador de Cristo, eu sou um representante de Deus aqui na terra, Deus é o meu Pai, eu sou da família de Deus, e mexer comigo tá mexendo com Deus, pois eu vou em nome de Jesus contra você, eu não vou no meu nome. E aí Davi diz, do mesmo jeito como ele não toma a guerra para ele, do mesmo jeito como ele não toma o problema para ele, ele não tenta resolver com as próprias forças, do mesmo jeito que ele olha para o problema e diz: pois quem vai resolver isso aqui é Deus, ele também não fica com a glória para ele. Ele diz: para que eu vou derrotar você, para que todo mundo saiba que há Deus em Israel. Glória a Deus.
Ele não diz, eu vou vencer essa batalha porque eu sou poderoso e porque eu vou ser reconhecido no final. Ele diz, quem vai ser reconhecido é Deus. E aqui está o segredo do povo de Deus. A batalha pertence ao Senhor. A guerra contra o inimigo, contra o maligno, pertence a Deus. Não é a gente que luta. E se não é a gente que luta, depois da vitória, a glória não pertence também a gente. É a Deus. Esse é o segredo. Veja, Efésios capítulo 2, versículo 2 diz que os filhos da desobediência são controlados pelo Espírito que domina as potestades do ar. Ou seja, Satanás opera nas pessoas que ainda não se converteram a Jesus. Ele opera, ele usa essas pessoas. Satanás, ele sabe que não pode atingir a igreja diretamente. Ele já aprendeu há muito tempo atrás que ele não tem poder para bater de frente com a igreja de Jesus Cristo, tal qual ele não tem poder para bater de frente com Jesus. Porque o povo de Deus tem Deus morando dentro do seu coração. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós, que é Deus, e faz com que, quando Satanás venha contra nós, ele não possa nos tocar. Existe uma ordem espiritual de Deus que não permite o diabo tocar nos seus eleitos. Nós não somos dele, não somos propriedade dele, logo ele não tem nenhuma autonomia sobre nós, ele não tem poder algum sobre a igreja de Jesus Cristo, nem do Velho Testamento, nem do Novo. Davi sabia disso. Davi lembrava certamente de Balaão. Quando Balaão tentou amaldiçoar o povo de Deus, saiu da boca de Balaão palavra de bênção. Porque o povo de Deus é abençoado por Deus. O povo de Deus só recebe as sentenças que o próprio Deus dá ao seu povo. E o povo que Deus abençoou não pode ser amaldiçoado. E Davi entendia a realidade espiritual do Salmo 91, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansa, que praga alguma chega à sua tenda. Davi entendia essa realidade, por isso ele não temeu Golias, por isso ele não aceitou a palavra de Golias sobre a vida dele, dizendo que ele seria derrotado, dizendo que ele não conseguiria prosperar, dizendo que aquela situação não seria resolvida. E aqui vem a lição pra gente: não aceitemos a palavra de Satanás, sobre nós só vai a palavra de Deus, sobre nós só vale o que Jesus disse que é. Não aceitemos a sentença do inferno. Ah, aquele terreno não vai vender. Não vai vender se Deus disser que não vai. Essa doença não vai sair do seu corpo, não tem cura. Só não tem cura se Deus disser que não tem. Ele já mudou a sentença na vida de Tijuta. O câncer não já saiu? Essa semana eu fiquei emocionado e bem tocado porque teve um jovem, adolescente, que pegou a sua prancha de surf e se jogou no mar sem conhecer o mar, sem ter noção do que estava fazendo da vida, achando que surfar é igual no filme, como eu fiz quando eu tinha 14 anos de idade. A diferença entre mim e aquele jovem é que quando eu fui pego pela correnteza do mar e o mar começou a me puxar para o fundo, eu comecei a orar o Pai Nosso chorando e dizendo: Deus, se o Senhor me salvar, eu vou para a igreja. Se o Senhor me livrar disso aqui, eu vou ser profeta, eu vou ser o que o Senhor quiser que eu seja, eu vou para a igreja, eu vou ser seu. E chorava e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu, mundano, completamente sem vontade nenhuma de servir a Deus. De repente, aquela corrente do mar que estava me puxando para o fundo mudou a direção e começou a me mandar para a terra.
E a mesma corrente do mar que esse jovem foi pego e até hoje não acharam o corpo do jovem, o jovem faleceu. Essa mesma corrente do mar, na minha vida hoje, é motivo de glorificar a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus me livrou da morte naquele dia e hoje eu estou aqui servindo Ele, grato. Amém. Não aceite a sentença do diabo na sua vida. Não aceite a palavra de Satanás sobre a sua vida. Ele não tem poder sobre a sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus muda o destino das pessoas. E Davi sabia disso. Davi sabia que Golias era apenas um homem que estava sendo usado por Satanás para afrontar o povo de Deus. Por isso ele vira para Golias e diz: você não vai me vencer, eu vou sair vitorioso. Golias, eu não aceito a sua palavra sobre a minha vida, eu aceito o que Deus disse. E o que Deus disse é que nós somos benditos do Senhor, agora e para sempre. Nós somos povo de Deus e Ele sempre vai proteger o povo de Deus. E Davi foi nessa palavra e deu uma pedrada na testa de Golias, ele caiu no chão. Na outra tradução diz: porque a nossa guerra, a nossa batalha não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades do ar. Essa Bíblia traz mais clara. Veja, a nossa luta não são contra pessoas, são contra quem está por trás delas. Por isso, quando alguém vier nos afrontar, quando alguém vier trazer uma palavra do inferno, a gente vai resolver esse problema não discutindo contra ela, mas botando o nosso joelho no chão e falando com aquele que pode resolver. A gente vai transferir essa sentença do maligno. O maligno vira para nós e diz assim: olha, não vai dar certo, vai falir. A gente fala: tá bom, Deus, tá aí, tá dizendo que vai falir. O que é que o Senhor disse? Eu aceito a sua palavra. Olha, tá aí, você vai morrer solteiro, não tem mais chance pra você, já passou da idade, não vai arrumar mais mulher, não tem mais mulher boa no mundo, não tem mais homem bom no mundo, acabou a vida pra você, se conforma. Não, com a palavra que Deus tem pra mim. Qual é a palavra que Deus tem pra mim? Ah, não vai dar certo. Para aí, Satanás. Só vou acreditar se não vai dar certo, se Deus quiser. Ah, essa doença aí você não vai sair mais disso, você vai morrer nela. Só acredito que eu vou morrer nela se Deus disser que eu vou. E se Deus disser que eu vou e vou feliz. Afinal de contas, existem circunstâncias que Deus nos permite passar. Vou dar um exemplo. A questão da prancha de surf foi uma situação difícil para mim, mas hoje ela serve para que eu glorifique a Deus. Quantas circunstâncias difíceis a gente não já passou na vida, mas hoje a gente olha para trás e diz: foi para a glória do Senhor. Aquilo poderia realmente ter me matado, aquilo poderia realmente ter acabado com a minha vida, mas não acabou porque Deus tinha uma palavra diferente para mim. Então não aceite a palavra do inferno, aceite a palavra de Deus. Se Deus disser, sua vida vai acabar daqui a um mês, amém, glória a Deus, minha vida vai acabar daqui a um mês e aleluia. Se Ele não disser, a gente vai acreditar no que Ele disser, amém? Porque Deus tem seus propósitos. Às vezes Ele vai desejar até que o seu negócio vá à falência para que depois você ressuscite das cinzas e o nome dele seja 5.000 vezes mais glorificado do que o que seria se nunca tivesse ido à falência. Os apertos e as guerras vêm na nossa vida para glorificar o nome de Deus e nos ensinar a viver, só isso. Mas Satanás se aproveita desse momento e começa a tentar gerar falta de fé no nosso coração. Vê uma enfermidade chegar, Satanás sabe que Deus vai lhe livrar, mas ele diz: é o inferno na terra, você não tem condição de sair disso, acabou para você. Agora, gente, eu vou e volto. Não é palavra de Satanás a pessoa que, vou dar o meu exemplo, não é palavra de Satanás a pessoa que come bastante, tem problema com alimentação, come bastante, come muita besteira, não faz exercício físico, engorda, fica com problema de pressão, de repente desenvolve problema cardíaco, de repente desenvolve um monte de problema de saúde, e aí diz: o diabo tá botando... Não. Existem os problemas naturais,
as coisas naturais que são fruto das nossas atitudes. Essas coisas, essas malignidades que vêm sobre a nossa vida, não é palavra de Satanás. Existem coisas que são naturais do ser humano, que vai ser fruto daquilo que eu plantei. Diz a palavra do Senhor, tudo que o homem plantar, ele colherá. Então eu planto maldade, maldade, maldade. Uma hora essa maldade vai vir contra mim. E o que a gente precisa entender é isso, a diferença. Existe uma grande diferença entre a gente saber quando uma pessoa ou o inimigo está lançando um pensamento maligno sobre nós, ou uma palavra maligna sobre nós, querendo trazer uma sentença de morte sobre nós, do que a gente está colhendo fruto das nossas más ações. Fruto das nossas más ações, a gente vai colher. Palavra sentenciada do maligno, não. Davi não colheu fruto das más ações que ele teve. Quando ele matou Urias e ficou com a mulher dele, etc. Ele não colheu o fruto disso sobre a vida dele toda. Então, fruto de uma má ação. Mas quando o maligno veio para cima dele para tentar falar uma palavra de maldição sobre ele, ele rebateu em nome de Jesus. Você que está aí do outro lado, entenda. Você não vai lutar espiritualmente contra o mundo do inferno para você salvar a sua vida. A nossa batalha, a nossa briga contra o diabo não é porque ele vem nos afrontar, não é porque ele vem tentar pegar a gente, não é que ele vai invadir a nossa casa e tentar fazer o mal contra a gente. A nossa batalha contra o diabo é para salvar as pessoas que ele está escravizando. A nossa batalha contra Satanás não é para salvar a nossa vida, ele não tem poder sobre a nossa vida. Nós vamos salvar as pessoas que estão sob o domínio dele, os eleitos de Deus que ainda estão sob o domínio dele, e até quem não é eleito, que está todo endemoniado, a gente vai orar, vai sair aquele demônio daquela vida. A nossa batalha é contra os principados e potestades do ar, não para salvar nós mesmos, nós não precisamos disso. E tem crente que fica dentro de casa, saia Satanás da minha casa, ô diabo, vai embora. E o diabo está dizendo, eu nem tive aí, nem autoridade para estar aí eu tenho. A gente não precisa se preocupar com o diabo. Agora, os nossos vizinhos, as pessoas que estão endemoniadas nos afrontando, elas precisam de libertação. Por isso, pregamos a palavra de Deus. Por isso oramos, jejuamos para Deus libertar essas vidas. Nossa batalha é assim. Não é que a gente vai sair pela rua, show diabo, saia Satanás, vai embora. Não. A nossa batalha é para salvar vidas. Só isso. O Senhor Eterno me deu o seu Espírito, pois Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos, a liberdade para os que estão na prisão. Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em que o Eterno salvará o seu povo, que chegou o dia em que o nosso Deus se vingará dos seus inimigos. Ele me enviou para consolar os que choram, para dar aos que choram em Sião uma coroa de alegria em vez de tristeza, um perfume de felicidade em vez de lágrimas, e roupas de festa em vez de luto. Eles farão o que é direito, serão como árvores que o Deus Eterno plantou, para mostrar a todos a sua glória. Eles reconstruirão casas que haviam caído e cidades que tinham sido arrasadas, e que há muitos anos estavam em ruínas. Essa palavra que estava sobre o Messias o transferiu para a sua igreja. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Jesus disse, vocês são a luz do mundo. Jesus, que é a luz do mundo, nos iluminou para que a gente fosse e iluminasse o mundo também. A missão da igreja na terra é destruir as obras de Satanás na vida das pessoas. A missão da igreja na terra é chegar para as pessoas, orar sobre ela e libertá-las do poder do inferno. Tem um monte de gente infernizando a vida dos outros porque está vivendo o seu próprio inferno astral, e é a igreja que tem essa missão de pregar a palavra de Deus e libertá-las em nome de Jesus.
Aí a gente fala, mas onde está isso no Novo Testamento? Que a gente foi enviado pelo Messias para reconstruir as casas antigamente assoladas. Gente, nós somos chamados no Novo Testamento de casa de Deus. Nós, seres humanos, somos casa onde Deus deseja habitar. E o texto fala que as casas antigamente assoladas, destruídas, nós, filhos de Deus, reconstruiríamos. Isso significa restauração na vida das pessoas. É nossa missão, é missão da igreja, levar a boa notícia da salvação. Levar a notícia de que essas pessoas não precisam mais viver debaixo do poder do inferno. Para finalizar, Mateus capítulo 16, versículo 18, diz o seguinte: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, disse Jesus. Aí vem a questão, né? Porta do inferno. Por que ele falou porta do inferno? Na época de Cristo, toda decisão que era tomada a respeito de uma cidade, a respeito de alguma coisa que se iria fazer, era tomada na porta da cidade. Toda decisão sobre o futuro da cidade, sobre guerras e etc., se convocava todo o povo para ir para a porta da cidade para tomar as decisões. Quando Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, ele está falando claramente que os projetos de Satanás não se concretizarão contra nós. Não tem poder contra a igreja de Cristo. O projeto do diabo, os planos do diabo são frustrados pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Por isso você não precisa ter medo do diabo, você não precisa ter medo do mundo espiritual, não precisa ter medo de nada. Se você é de Jesus, você está coberto e protegido pelo sangue do Cordeiro. Satanás é derrotado na minha vida, ele é derrotado na sua vida, e você não precisa mais carregar as sentenças que ele lançou sobre você essa vida inteira. Abandone o trauma, abandone o orgulho doentio, abandone esse espírito de pirraça, abandone toda a malignidade que Satanás jogou sobre você, tudo aquilo que ele trouxe como padrão de vida, como padrão moral, abandone tudo isso. Você pode, há um futuro de esperança para você. Deus garantiu isso na cruz do Calvário. Essa é a palavra de hoje. Não aceite sobre sua vida a palavra de Satanás, a última palavra, e a que importa, quem dá é Deus. Amém? Para você que está no YouTube, o culto termina aqui. Para a gente aqui, a gente vai orar para terminar. Eu peço a Deus que abençoe sua vida, onde você está, e que essa palavra te alcance de verdade, e que aquilo que você ainda não pôde compreender dessa palavra, que o Senhor revele em nome de Jesus.